Nós estamos hoje visitando a residência da senhora Francisca de Araújo. Tereza Francisca de Araújo. E o objetivo hoje é conhecer um pouco da sua história de vida aqui na comunidade de Tucuns, município de Tianguá, no Ceará. A Tereza é uma pessoa que prestou muito serviço nessa comunidade. E hoje nós iremos conhecer um pouco a sua história de vida, a sua vivência, a sua dedicação para com o povo desta comunidade. Que a comunidade de Tucuns, ela foi uma comunidade muito sofrida, Foi mesmo. principalmente na questão de saúde, né? Faltava o alimento, as pessoas, principalmente as crianças, sempre acontecia problema na comunidade com muitas crianças desnutridas. Acontecia também, muitas crianças morriam recém-nascidas. Verdade. E você na comunidade era uma pessoa que lutava pela vida. Lutava para Não salvar, pode nem de pensar. lutava Eu para passei salvar aqui. as crianças, lutava para fazer com que a vida pudesse, como é que a gente pode dizer? Dar vida às pessoas dessa comunidade. E esse momento é um momento também de muita gratidão, de reconhecimento pelo seu trabalho que você desenvolveu na comunidade. Então a gente quer hoje conversar com você e reconhecer a sua importância que você tem na comunidade. Talvez muitas pessoas, principalmente esses mais jovens, não sabem o seu trabalho, Não sabe aquele mesmo. que você desenvolveu dentro da nossa comunidade. Isso é certeza. Mas eu queria iniciar essa conversa, você contando a história da sua vida, na luta pela sobrevivência dessas crianças. A sobrevivência dessas crianças aqui, nós comecemos pela saúde, né? Saúde aqui, nós começamos a fazer reunião debaixo de pé de pau, né? Não tinha lugar que a gente se reunisse. Então, bem aí, encostado do Chico do Borel, era o lugar que eu fazia reunião com a comunidade e uma teca de saúde da Pindaguaba, né? Ela vinha e começou a fazer. Então, através dessas reuniões, eles começaram a fazer, botaram eu e o Raquel Alberto e o Augusto, para ver qual era o que ficava fazendo, tendo atividade de fazer esse trabalho. Então, todos nós recebemos as coisas para fazer o trabalho de saúde, né? Nenhum deles tiveram atividade de ficar. Eu fiquei fazendo, quando terminou o trabalho, o que nós fazemos desse trabalho, eu comecei a comprar com o grupo de jovem, me ajudava com o grupo de jovem, que nós formemos o grupo de jovem, e comecemos a comprar o material para fazer curativo, porque era muito difícil aqui. Saúde aqui era difícil, que nem caminho você sabe que não tinha, né? Não tinha caminho aqui. Então eu me aguentei, nós comprávamos material, até que agulha de costurar, enfermidade eu tenho, eu comprei naquela época, Marru Elia, eu comecei a fazer. Aí quando terminava esse trabalho, que as coisas que a gente comprava, os material, eu disse para o Elia, vamos fazer reunião com um grupo de jovens, com um grupo de agricultor. Porque cada uma pessoa da comunidade precisa, tanto o jovem como os agricultores, necessita de cada um de fazer o tratamento. Não é só para o jovem que nós vamos comprar isto para fazer, mas que também para a comunidade. Ninguém sabe o que a comunidade vai passar, né? Principalmente uma comunidade carente desta. Aí o que nós fazíamos? Nós comprávamos o material, eu via mais ele, comprava o material no Tianguá e nós ficamos. Nessa época que eu fiz isso,
de repente chegou uma pessoa aqui, não sei quem que falou para eles, quando eu cuido que não, ele chega aqui para mim ir fazer um curso de orientadora de saúde. Nesse curso que eu fiz de orientadora de saúde no posto de saúde, até que ele chegou aqui, eu disse assim, eu não quero ficar, porque eu sei que é difícil e eu não tenho leitura. Eu nunca fui estudo nenhum para me tomar de conta de um trabalho de saúde, porque necessita muito de anotar coisa e eu nunca estudei. O tempo que eu era de estudar foi o tempo que eu fui criar meus filhos, né? Pude fazer nada. Mas com tudo isso, me insistiram muito, eu fui fazer esse curso lá. Passei 3 meses em treinamento da saúde lá. Quando eu saí, esperando um contrato. E nunca que saiu esse contrato para mim, né? De repente veio uma doutora aqui, da Jaburuna. E quando ela chegou aqui, quando eu passei esses 3 estágios da saúde, eles me botaram para mim trabalhar de agente de saúde em 83. 1983. Naquela época, né? Eu comecei, fiz o curso de um mês para agente de saúde naquela época, né? Aí, como não tinha contrato nenhum, eu fiquei sem contrato, sem nada. Sem remuneração, voluntário? Não tinha nada. Aí, quando eu fiquei ali, quando eu cuidei que não, a chefe chegou aqui. Tereza, você já passou o curso? Aí eu fiquei começando na comunidade, né? Mas vendo a dificuldade tão grande que eu vi aqui, que era difícil demais, né? Muito difícil. De eu passar a chegar na casa, eu saía daqui, lá de onde eu estava trabalhando, fazer curativo em pessoas, né? Lá do outro lado, de onde eu estava trabalhando nas barragens. Aí quando eu chegava... Aí, escute, você trabalhava fazendo curativo naquela barragem dos Gomes? Justamente, naquela barragem. Se adoecesse alguma pessoa lá, alguma você... pessoa eu ia tomar providência, né? Daquele negócio. Aí fiquei. Quando eu vi que não tinha nada, eu digo, sai nada para mim, não vou também. Aí, mas, de repente, a chefe de Jaburuna chegou aqui, e ela disse assim, olha, Tereza, você vai ficar distribuindo alimento para as crianças e para as gestantes. Deixa que eu andava de agente de saúde, né? Mas que eu sabia de que era que estava a dificuldade que era tão grande da fome aqui. Aqui tem fome. Não é brincadeira, não. Aí, até que dessa vez, quando eu andava, eu cheguei numa casa por trás, escutei as crianças chorando. Mamãe, o que nós vamos comer hoje, mamãe? E ela disse assim, Deus é quem sabe, minha filha, teu pai não está aqui para nós descobrir o que nós vamos comer. E eu vendo aquilo, Deus, eu fiquei com uma dor tão grande por dentro de mim, que eu estava imaginando que eu estava ganhando trocado, mas que não dava para eu dar para a comunidade. Nessa época, primeiro eu já estou metendo no final, né? Nessa época, primeira, que eu fiz desse agente de saúde, foi o tempo que ela viu que eu não estava ganhando nada, ela chega aqui e disse que era para eu ir ficar recebendo esses... Fizeram até esse salãozinho que eu tinha feito aí, né? Aí, para botar as coisas dentro da comunidade para mim, dentro para mim estar mantendo, né? Aí eu fui e agarrei e disse para ela, doutora, como é que a senhora quer que eu vá distribuir esse tanto de alimento para as crianças e essas gestantes, se eu saber notar nada? Não, Tereza, você vai notar. Não se preocupe com isso. E aí eu fiquei, né? Mas quando eu cuidava que umas carradas chegavam aí, eu enchia esse salãozinho aí eu ia dividir tudinho, aquilo ali, quantas crianças, quantas gestantes, estavam ali para mim dividir aquele alimento. Passei 3 anos nesse trabalho, né? Aí, depois a Graça Rocha chega e pede para mim ficar levando os dados das crianças, de 0 a 2 anos, e das gestantes, quantas tem, quantas desnutridas tem. Mas eu não andava ainda, nessa época, eu não ainda tinha passado esse treinamento de agente de saúde geral, né?
Só tinha passado de um ano. E eu fiquei fazendo aquela arrumação, mas quando foi no fim eu disse para a Graça Rocha, eu digo, Graça, eu não vou ficar mais nesse trabalho. Mas por que, Tereza? Eu digo, olha, mas também, Graça, tanto de ano que eu já estou trabalhando, sem eu receber um centavo, nem para minha passagem, eu venho por minha conta. Meu marido tira do dinheiro dele para eu pagar as passagens para vir aqui. Mas tem paciência, Tereza. Aí tinha uma doutora de Teresina que estava aí, ela disse assim, Graça, eu dou razão, dona Tereza, porque nem o galo canta de graça. Né? Nem o galo canta de graça e ela trabalhando 3 anos, sem ganhar um centavo aqui dentro dessa comunidade, é demais mesmo. Tem condição não. Aí eu fiquei ali, mas a Graça disse assim, não, Tereza, mas continua o trabalho, não se preocupe não. Aí eu fiquei, né? Foi ainda que saiu os agentes de saúde da reciclagem que foi feita para todos, né? Na época era 100, ficou 80. Né? Era 100 agentes de saúde, ficou 80. E dessas 80 agentes de saúde, elas me colocaram. Foi até gente daqui para fazer, e aí a Comadiana foi um, Chidei, acho que o Raquel Alberto também foi naquela época, a Rosa Bruna. Aí quando eles me chamaram primeiro lá para fazer, né? E eu fui e fiz. Ela perguntou, a chefe lá, perguntando o significado, o que eu achava que era importante o trabalho de agente de saúde aqui. E eu fui e disse para ela, né? A importância que um lugar deserto, que não tinha ninguém quem lutasse, né? Era importante um trabalho de saúde dentro da localidade. Qualquer pessoa que ficasse, que pudesse lutar pela comunidade, porque era importante muito. Aí ela, o que ela fez? Botou eu de primeiro. Então foi feito lá, a reciclagem lá, como eu primeiro, né? Que perguntou a Comadiana. A Comadiana disse que só sabia lutar com a comunidade, mas sobre esse negócio ela não sabia. Ela tinha razão, né? Que eu não tinha lutado mesmo. Então, depois disso, eu peguei um treinamento, essa dita doutora, me botou para mim fazer treinamento de parteira. Eu passei um mês em treinamento de parteira. Eu quero agora que você conte a história da sua vida cuidando da função de parteira na comunidade, da multimistura, porque é que as crianças, que você usava a multimistura na comunidade, e você conta também aquela história da a pazinha do sal, não é? Que era 2 medidazinhas de açúcar e sal para misturar para fazer o soro. É. Eu comecei a fazer parto, né? Porque não foi nem a doutora que me fez isso, a chefe de saúde. Eu tinha feito o treinamento de parteira com a doutora Graciema. Mas depois, quando eu estava no treinamento de agente de saúde, o doutor Edilson chega lá, vai dar uma reunião sobre parto, né? Quando terminou de fazer a reunião sobre o parto, ele foi e olhou para mim, olhou para a doutora e disse assim, olha, doutora, eu quero que você libere esta mulher para ir para o hospital. Eu, doutor Edilson? Você. Mas por que o senhor deixa de falar com 80 agentes de saúde que sabe, que tem estrutura, que tem entendimento, que tem leitura e me levar para dentro do hospital? Porque eu quero é você. Mas eu não sei nada, doutor. Eu quero você. E então aí foi o jeito que teve. Aí a doutora disse assim, você está liberada, Tereza. Estude o dia aqui, à noite, vá para o hospital. E foi o jeito que teve eu ir cumprir ordem, né? Sim. E a multimistura, por que é usada a multimistura na comunidade? Porque eu lembro de você trabalhar. Porque a multimistura foi descoberto pelo o pessoal da SUCAM.
O pessoal da SUCAM, os chefes da SUCAM trabalhavam com esse tipo de coisa. E para descobrir as crianças desnutridas que estavam na área, elas tinham que ter um alimento suficiente para elas nutrir, né? Então elas não tinham, eles andavam com os material ensinando todos nós. Nós temos até foi aí, ele ensinando tudo para nós fazer. Eu lembro que era casca de ovo. Não é casca de ovos, castanha, amendoim, puim de arroz. Até puim de arroz. Puim de arroz e Semente de girimum. semente de girimum, semente de melancia. Juntava tudo, Pisava tudo de torrada, né? Torrava tudo, pisava, tirava só o pauzinho de dentro das frutas, né? De dentro das casquinhas. Aí misturava tudo e aí botava 10 misturas, né? Entre tudo, até 12. Aí nós fazia tudo isso e fazia com... A gente sabia quais eram as crianças que estavam desnutridas, né? E aí a gente fazia a lista das crianças desnutridas, as mães desnutridas, né? E aí a gente ia fazer esse trabalho. Salvando a vida das pessoas, porque aqui a diarreia era muito, né? Já aconteceu até morte de diarreia e deu problema. Muitas crianças morriam, né? Morria, mas depois... Devido à diarreia? Não. A diarreia dava, sabe por quê? Por intermédio que a criança tinha muito verme. Sim. E outra que a comida era fraca. E não sabia salvar. E as mães não sabiam salvar como era que a criança parava a diarreia. Sim. Porque só parava a diarreia se tomar soro. Como é que você vai ressecar sua água do seu corpo todinho sem ter água para suficiente para o corpo, né? Então nós tínhamos que fazer, nós pegava e fazia. Se não tivesse o soro, né? Nós fazia soro caseiro. E o soro caseiro, a medidazinha, vinha as colherzinhas, e eu distribuía para as mães, tudinho. Acontecer... Eu me lembro que uma de sal e uma de açúcar. Era uma de sal e outra de açúcar. Que eu ainda tenho. Era maior, né? A maior é do açúcar, né? A menor era do sal. Então isso a gente ensinava as crianças, né? As mães, para fazer para as crianças, para não acontecer. Só que por fim do meu trabalho, quando eu andava fazendo isto, morreu uma criança, que não tinha morrido ainda nenhuma criança nas minhas mãos, mas que por causa de entendimento da mãe e vai pela cabeça dos outros, aconteceu a criança morrer. Com o beicinho sequinho, a gente passava assim a mão no beicinho dela, era como uma faca. Por quê? Porque esgotou a água todinha do corpo dela, né? Secou, aí só teve que morrer. Então isso não passa. Isso não dá para uma mãe desfazer de outra para não acontecer uma coisa dessa. E nós tínhamos mais o trabalho de saúde, sabe nem que era? Era só nesse ato da diarreia, né? Quando acontecesse uma diarreia numa criança, eu tinha que passar a noite todinha ali naquela casa, para que eu não deixasse aquela criança naufragar sem água, né? Aí era o jeito que tinham que fazer esse trabalho. Mas aconteceu este caso porque não me contaram. Não vieram me dizer que a criança estava com diarreia nem nada. Foi preciso até ir para a justiça, esse negócio da criança ter morrido. Então naquela época eu sofri muito mesmo, né? Que a gente dava o melhor para as mães e as mães raem melhor pela cabeça dos outros, sem ir pelo que passou o treinamento, né? Eu, naquela época, para fazer esse trabalho, eu passava o dia todinho aqui, eu pegava 4, 5 mães, mais aquelas mães que as crianças eram mais desnutridas, né? Nós passávamos aqui torrando e pisando, fazendo aquelas bacias grandonas e misturava quando era tardezinho, o Carlos Sérgio vinha, a gente ia despachar lá, né? Para as mães. Para ver se as crianças nutridas. Até que essa creche veio para aí, às vezes o pessoal pensa que a creche veio para aí por intermédio de fulano e fulano e fulano. Não foi.
Essa creche nós passamos o dia todinho aqui dentro, deixar o pende. Eu, chefe geral de Fortaleza. Tá aí o Chaga para contar a história, a Graça Rocha. Se não conta, porque não quer contar. Mas essa creche veio através do meu trabalho. Nós fomos olhar as pessoas carentes nessa época, né? Tem mulher desnutrida aqui? Tem. Aqui perto de você tem 3 mulher. Criança tem 3. Aí eu fui mais ela na casa, né? Olhar essas crianças desnutridas. E a mãe. Aí, Tereza, mas você acha que valeu a pena aquele alimento vir para a comunidade? Valeu, doutora. Valeu muito porque era muita carência do povo aqui. Quem sabe sou eu. Porque dessa vez que eu cheguei nessa casa com essas crianças chorando, Edilson, eu não me aguentei. Me aguentei dentro, mas quando eu me despedi dela ali, que eu vi a situação, eu vim para casa. Eu peguei chorar bem dali do grupo para cá. Meu Deus, como é difícil a pessoa viver sem nada, né? Muito difícil. Cheguei aí, quando eu vi a situação que a mãe falou isso, que não tinha nada na comunidade para comer, na casa para comer, eu cheguei aqui, tinha um resto de feijão cozinhado, eu fiz uma panelada de baião, assei uns pedaços de carne que tinha aí, botei na panela, fui deixar para ela comer. Aí eu digo, pega, minha filha, dá para tuas filhas. Ô, Maria Tereza, tá aí, minha filha, por hoje vocês vão escapar. Agora ninguém sabe, é os outros dias. Edilson, eu chorei muito e muito de eu ver criança desnutrida aqui neste lugar. E mãe sofrendo. Chegava, quando eu chegava às 11 horas, passava na última casa, via aquelas panelas emborcadas. Não tinha condições de eu me aguentar. Não tinha. Aí quando foi um dia, eu fiquei aqui dentro dessa casa, chorava tanto. E este daí me consolando, pelejando para me consolar, e eu não me aguentei. E o Luiz Capitão viu a Franciné vinha aqui, era madrugada. Meu juiz estava para rirar. Quando chegaram aí, tem Manel, o que a Tereza tem, Manel? Aí ele foi contar a história, né? Do que eu estava passando. É até uma coisa, né? Mas gente jovem, criança, é diferente, Luiz. Eu não aguento ver, além dos meus sobrinhos passando necessidade e os outros que não são sobrinhos, mas me corta por dentro. Sim, Deus me ajude que todos sejam abençoados, porque eu peço a benção para todos, não quero a benção só para mim. Porque se eu fosse uma pessoa que eu quisesse a benção só para mim, era diferente. Mas não era. Eu queria a benção, era para tudo. E este brigava muito comigo, porque dizia coisas que não era que podia estar perturbando o meu juízo. Mas eu perturbava porque eu via. Porque é duro, meu irmão. Você vê uma pessoa passando fome, isso corta por dentro o coração da pessoa, né? Então eu até que me aguentei, chegou o fim de eu sair do trabalho, né? Mas que essas crianças que eu peguei, estão quase todos rapazes. Só tem uma que está desse tamanho assim. A por última que eu peguei, negócio de parto, né? Quem foi A última foi essa da Luana. O primeiro parto foi da Rosa do Vicente. Vicente Bruno, da Rosa Bruna. A Rosa Vicente Henrique. É. O que foi que aconteceu com essa menina? Foi o homem ou Foi a mulher, uma mulher, a mais velha. Eu cheguei lá, não, foi a segunda. A outra foi a minha sogra que pegou. A segunda foi que a minha sogra não poderia ir. Ela mandou me chamar e eu fui fazer o parto dela. Aí, quando foi um dia desse, eu cheguei na Detran. Olha como é que as pessoas reconhecem, né? Tem pessoas que reconhecem. Aí ela ficou olhando para mim, mas eu olhei para ela, eu não sabia se era que eu tinha pegado, né? Aí ela disse assim, venha cá, eu vou perguntar uma pergunta à senhora, mas eu quero que a senhora responda. Eu estou conhecendo mais ou menos a senhora, mas eu quero que a senhora me diga se é a dona Tereza a que me pegou. Digo, sou ela mesmo, minha filha. Quer dizer que tu é a filha da Rosa? Disse assim, sou. Aí ela disse pro marido dela, disse assim, é minha avó de Imbigo.
É mesmo? Vai abraçar ela e dar um beijo no rosto dela, viu? Para tu saber o que é o significado de uma avó de imbigo. É a primeira pessoa que vê a pessoa. Valorize ela, porque foi ela que lhe viu primeiro. E deu vida, né? É, e lhe deu vida porque ele pegou. Então, aí ela chegou, me abraçou, beijou e ficou ali querendo que eu fosse para casa dele. Eu digo, mas não dá para eu ir mais na sua casa, minha filha, uma hora dessa. Porque já é muito tarde para eu ir lá. Então, isso, o meu trabalho de parteira, não, eu fiz o treinamento, mas eu pensei que não ia me botar para trabalhar na área da saúde. Mas como o doutor Edilson viu que era difícil aqui, né, ele me colocou, né? Os trabalhos mais difíceis, eu fiquei dentro a primeiro noite que eu fui para lá, ele me carregou logo para o centro cirúrgico, né? Ah, Edilson, quando eu cheguei no centro cirúrgico, foi para modo de fazer parto de uma mulher. Quando ele passou o canivetezinho na barriga da mulher, ai, coisou sangue para todo lado, chegou, eu fiquei tempo de eu não aguentar. Eu digo, Jesus, não faz com que eu caia aqui não, pode eu não fazer vergonha este médico. Mas era sangue nele. Eu aqui segurando o aerosol na mulher, mas tinha que estar olhando aqui, né? Olhando para ele, para tirar a criança. Até que nessa hora, a criança estava tão numa marca para nascer, que quando ele passou o canivete, cortou assim a criança. Mas precisa uma mão muito maneira para fazer um trabalho daquele. Aí passemos a noite todinha, até o dia clarear. Né? Foi 4 cirurgias, só numa noite só que eu passei. Aí quantas eu não passei nas outras noites, né? Então tudo isso, a gente os nervos da gente Sim, sim. acabando, né? Liquidando por intermédio de a gente passar muita coisa, né? Que eu já sou forte demais, meu irmão. Deu já ter aguentado o que eu já aguentei e ainda está resistindo os meus problemas. Mas eu passei nesses treinamentos, eu estava dizendo. Então, nessa época que eu fui, eu ficava imaginando como é que uma pessoa que não tem leitura fazer um trabalho desse. Edilson, um dia eu fiquei dentro de uma sala com as 80 agentes de saúde, com a equipe de Fortaleza, com a equipe de Sobral, com a equipe daqui do Tianguá, eu não sabia o que era a reunião, né? Eu fui para a reunião, mas eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu acho que eu lá não tinha pisado. Se eu soubesse, eu lá não tinha pisado. Mas como tinha que participar, aí quando foi na hora, chefe de Fortaleza disse assim, pessoal, essa reunião é para a gente saber o grau de estudo que você tem. Eu digo, ai Jesus, eu estou lascada. Eu fiquei ali, eu digo, eu me lasquei mesmo nessa vez. Se eu não tenho estudo, o que eu posso fazer? Mas eu vou falar a verdade, eu não era crente ainda não. Assim comecei. Aí fiquei, mas eu vou falar a verdade. Eu sempre ouvia falar, quando eu estava na igreja ali, né? Que Maria Santíssima passou com a verdade. Sim. Aí quando eles começaram assim, começaram aí com um anel, arrodearam aqui todinho, eu era bem a da porta, né? Quando bem aqui tinha uma casada com um primo meu. Você, Lúcia, qual é o seu grau de estudo? E acha assim, 2º grau. Aí, elas notaram. Quando acha assim, você, dona Tereza? Eu olhei para tudinho e fiquei, senhora, a senhora me perdoe, que eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir, porque eu não sou gente para andar mentindo. Maria Santíssima passou no deserto com a verdade. Perguntaram se era homem e ela disse que era. Eu também, se quiserem me deixar pela verdade, deixa. Se não quiser, a senhora, quem sabe. Mas eu não vou mentir. Eu nunca me sentei na banca de um estudo. Nunca, Tereza, nunca. É verdade, Graça? É. Ela nunca foi, não. Nunca estudei. Não vou mentir para a senhora. Não acredita as outras. Minha filha, se vocês quiserem acreditar, acredite. Se não quiser, azar seu. Mas eu não vou mentir, não. Eu nunca estudei. Mas passei os treinamentos tudinho.
né? Me diga uma coisa, quem é que escreve a nota das visitas que você faz? Sou eu. Quem é que faz o mapa? Porque o mapa é diferente, né? Sim. Todas as coisas têm que estar bem ali, certinho, para poder bater conta. E eu fui e disse assim, eu vou fazer isto aqui, mas Deus é quem sabe. Aí eu pegava fazer a notinha tudinho, eu digo, era eu que fazia. E ela disse assim, você nunca mandou ninguém fazer? Não, senhora, nunca mandei. É eu mesmo que faço. Aí as outras só dizendo, eu não estou acreditando, não estou acreditando. Se quiserem acreditar, acredite aí. Pode se quiserem. Não quiserem, pronto. Mas eu falar a verdade, eu falo. Aí se a senhora quiser me deixar, deixe. Se não quiser, Graça, ela tem ficha aí? Tem. A Graça pegou uma ficha das visitas, né? E pegou a ficha de levar para a regional. O mapa. Não, o mapa não. Da bicha de lá. Aí eu fui, agarrei e ela disse assim, é você que faz tudo isso, Teresa, é eu que faço. Como é que você conta? Você tem máquina de contar? Eu não tenho máquina de contar, não. Eu conto em caroço ela acharam graça. Eu conto em caroço de milho. Quando não é de milho, é de feijão. Você conta tudinho, direitinho e vai anotar. Eu faço tudo isso, né? Nem que eu empaie ali o dia todinho, mas eu faço isso. Essa é a inteligência dessa mulher. Olha para a inteligência dela. Aí ela pegou e disse assim, Tereza, pois você está aqui, como que você tenha estudado até a 3ª série. Eu vou lhe colocar aqui como a 3ª série, porque tem pessoas aqui que tem a 1ª série, a 2ª série. Mas você está aqui como 3ª série. Você é muito inteligente, Tereza. Muito mesmo. Um mapa que chegou em Fortaleza. Ela falou, né? Um mapa não. Um retrato falado que chegou em Fortaleza. Tereza Francisca de Araújo. É sua, né? É meu. Acho que a secretária levou, a professora levou e deixou lá. Tá lá. Seu retrato falado da comunidade. Tudo que tinha na comunidade você botou. Tudo que tinha na comunidade eu botei. Tudo que tinha aqui eu coloquei na comunidade, nesse retrato falado. Era o tipo de um livro, né? Eu fiz o tipo de um livro. Porque eu ficava imaginando, não tinha que ninguém... Elas foram dizer que tinha sido a doutora Graciema que tinha me dito, que tinha me ensinado, ou então a doutora que estava ensinando nós. Ela chamou até a doutora, né? A doutora chamou a doutora Graciema. Doutora, foi você que ensinou a Tereza a fazer este mapa, este retrato falado? Não cheguei nem perto da Tereza. Então, tá aí, pessoal, não é ninguém está ensinando a Tereza, não. Vocês botaram só numa folha só, o retrato falado. Você tem que, tudo que tem dentro da comunidade, você notar ali a frasezinha e botar o retratinho, que como tem na comunidade. E ela fez, foi o que ela fez. Mas ela tinha experiência de alguma pessoa que ensinou? Não, nunca tive experiência. Eu ficava imaginando, sabe o que era? Que chegou em mim, foi de eu imaginar, dizer assim, um retrato falado quando um ladrão rouba, né? Ou então, vamos fazer o retrato daquela pessoa, né? A mesma forma, eu caçava nas revistas e colocava ali e botava a frasezinha, onde tinha igreja, campo de futebol, grupo de agricultor, casa de farinha, tudo, grupo de jovem, tudo no mundo eu fiz isso aí, né? Botei no mapa, no retrato falado, né? Muito meu sobre pela minha idade que eu tive, eu era muito nova. Eu morava com meus pais, mas a minha mãe, minha irmã casou, ficou aqui. E aí de lá, quando ela começou a ter a família dela, no Cipó. Aí quando ela se casou-se, aí quando ela estava grávida, a minha mãe me botava para cá, para me cuidar dos resguardos dela, né? Então eu fui crescendo, eu não tinha 9 anos, quando ela me botou para cá. Não tinha 9 anos. Aí eu comecei essa idade crescendo, e fiquei ali cuidando.
Até que esses 4 mais velhos, a Franciné, o Luiz, a Maria e o Citonho, todos eles foi eu que cuidei, né? Eu ficava sozinha em casa, elas passavam a semana toda no cipó, apanhando arroz, né? E eu aqui com essas crianças. Trabalhava lá. Com o Zezinho. Fazia lá, no cipó. Isso aí também fazia, quando depois que nós casamos, ele também fazia. Aí foi o tempo que eu fiquei, fui crescendo, mas que não tinha animação com ele ainda, de maneira nenhuma. Não vou mentir, porque eu não tinha animação com ele, né? Sim. Nós fazia era brincar aqui, no lugar aqui, que na minha casa, era um lugar de brincadeira nossa. Era eu, a Maria do Chico Jovem, a Joana, a Maria Raimunda Teodora, a irmã dele aí, e de homem só era ele e Marrochidei, né? Só brincando, né? Fazia comida, nós trazia as coisas, fazia comida aqui, que era uma moita de mufumbo aqui, né? Aí, aqui neste lugar. Aí nós não tinha casa por aqui de maneira nenhuma. Aí fiquemos aqui brincando, fazia comida, passava o dia todinho. Nós brincando aqui, né? Aí o que eu fui crescendo, esse aí se animando, mas eu não sabia. E o Chidé se animando também, né? Rapaz, não é uma cachorrada, não. o Chidé se animava e ele. Pegava e se animava, mas eu não sabia se ele estava se animando. Ora, mas eu ainda era criança. Quando eu casei com ele, sabe quantos anos eu tinha? Sim. Eu tinha 15 anos e 8 meses. 15 anos? 15 anos e 8 meses. Aí, eu passei o tempo que eu passei com a Joana, eu fui me embora, né? Depois, né? Digo, vou levar para a mãe mesmo. Lá com o ano que eu passei lá, esse daqui chegou pedindo para casar. Sem Não namorar. teve. Olha, namorado era só espiar um pro outro. Não era de namorado como agora não, meu irmão. Era só Chegou, foi pedindo. já chegou, já foi pedindo. E engraçado que ele era tão animado, só porque quando ele foi para pedir, matou logo um anambu no meio do caminho e achou que dava certo por causa daquela anambu que ele tinha matado, né? Vai entregar lá. Aí quando foi de noite, foi pedir meu pai, né? Aí, Pegou o anambu? era. Aí, Aí ele pediu, nós casamos. Aí ele pediu e ela deu em casamento. Deu? Aí nós casamos. Nós casamos e viemos embora, né? Aí fiquei aí foi começar a minha família. Primeiramente tive a Marlene, depois foi o Francisco, depois do Francisco foi o João, depois do João foi o Luiz, depois do Luiz foi o Sivaldinho, que foi o que morreu com 3 anos. Teve um que morreu? Não, morreu um de estatura, quase eu morro nessa época. Sim. E depois eu tive Toninho. Quando ele morreu, eu tinha terminado o resguardo de um aborto, que eu já tinha tido Toninho já estava durinho, né? Ele morreu, grande meu filho, quando eu fico lembrando, ele está enterrado lá no cemitério, na Pindoguaba, mas tá lá no encostado do Elia. A covinha dele é bem encostadinho do Elia. Você enterrou ali, foi o de 7 meses. Depois eu tive 7 abortos em seguida. Depois desses de tempo, né? Eu tive 7 abortos em seguida. E aí, quantos filhos, Tereza? Foi 3. Vivo tem 5. 5, né? Tem 5 vivos, né? Aí tem este que morreu com 3 anos. E foi 7 abortos em seguida. Depois não segurou mais nenhum. Aí foi o tempo só de problema de doença, de lá para cá. Eu passando o que eu passei, mas graças a Deus, Deus me fez eu me recuperar, né? E estou aqui ainda contando a história, ainda agora, um dia desse, eu estava pensando que eu não ia resistir mais. Eu pensei que eu ia morrer, porque eu estava cega, né? Estava cega, e além de ser cega, estava com o meu juízo querendo virar. Me acredita? Aí este daqui, eu imaginando, eu digo, eu vou morrer, ele vai ficar sozinho aí. Os filhos tem que carregar para onde quiser, que eu não sei nem se ele vai se dar lá na escritura. Aí eu imaginava muito nele, mas eu pensei que ele ia morrer primeiro do que eu mesmo. Mas no dia que eu saí daqui, Edilson, que eu cheguei no hospital, eu disse para a Diana,
Paiana, irmã do Aldir. Ela disse assim, Tereza, é tu que tá chegando desse jeito? Ô, Diana, me acorde. E sabe quanto a minha pressão estava? Estava 23/12. Fez essa reportagem para a comunidade saber como foi a minha luta dentro deste lugar, né? E a sua história, E a minha história, porque não foi fácil, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.